Fala, fala galera! Priscilane na área para mais um vídeo aí de correção de redação e nós seguimos com a correção da UniOeste. A proposta era sobre por que o Brasil ainda não doa órgãos de maneira eficaz. A proposta é de um artigo de opinião e enquanto você dá um like aí no vídeo, apoia essa professora que vos ensina de maneira gratuita aqui no YouTube, eu rodo a vinheta! Gente, olha só. Essa proposta da doação de órgãos, ela foi escolhida, né, devido aí a toda essa discussão envolvendo o Faustão, que recebeu aí um transplante de coração, e também devido a todas as discussões envolvendo o procedimento, né? Aliás, muitas pessoas demonstraram ignorância quanto ao procedimento, quanto à fila, a lista de espera, pagar ou não pagar para ter um órgão, tráfico de órgãos, enfim. Há muitas questões que devem ser pensadas sobre essa proposta. É um tema muito relevante, é um problema social, e aí por isso que eu trouxe já a proposta de um artigo de opinião. E a galera que é minha aluna lá na plataforma também recebeu uma proposta Enem sobre esse tema. Então vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela, né, para que nós possamos fazer a correção, para que vocês consigam aí observar o que a aluna escreveu, como que ela produziu, né, o que foi que ela desenvolveu. Então vamos lá. Ela colocou, né, então, por que o Brasil não doa órgãos de maneira eficaz? O título ela colocou uma segunda chance para viver. Beleza. Fez aí uma introdução, primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo parágrafo de desenvolvimento e a conclusão, tá? Olhando aqui já para a redação dela, eu percebi que esse primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele ficou um pouco mais curto que a introdução, tá? E que o segundo parágrafo de desenvolvimento. Então é importante que vocês cuidem, né, para que o desenvolvimento de vocês ele tenha essa atenção, tá? No sentido assim, ó, dele ser aprofundado, tá? É ele que merece ter toda a atenção do seu texto, já vista que é no desenvolvimento que você vai efetivamente argumentar, defender aí o seu ponto de vista, persuadir o leitor, beleza? Ah, quem me dera se todos aqueles que falam aos quatro ventos que a doação de órgãos é importante, ou doe órgãos, doe uma vida, realmente colocassem em prática o que falam. Certamente, o cenário atual em nossa fila de espera de doadores é extremamente extensa, seria diferente, né? Certamente, o cenário atual da nossa fila de espera de doadores, que é extremamente extensa, seria diferente. Eu quero apenas que você cuide com o excesso aí de advérbios, tá? Então dê uma cuidadinha aí nesse sentido, para você evitar efetivamente, certamente, reiteradamente, tá? Só tenha atenção com isso. Não há nem necessidade de ler os dados divulgados pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos para compreender a ineficiência de nosso país em relação à doação de órgãos. Desde 98, a lista não havia passado de 50 mil pessoas. Até agora, marco simplesmente lamentável. Então, olha só, o que a prof quer que você cuide? Veja bem, você iniciou, né, o seu artigo de uma maneira muito autoral, de uma maneira muito efetiva, você se colocou na redação, você mostrou aí o seu posicionamento, gostei muito, tá? O problema está justamente na sequência, quando você fala assim, ó, seria diferente. Por que que seria diferente? O que que seria diferente? Como ela é hoje e como ela seria se fosse diferente. Então perceba aqui, ó, que tem uma lacuna entre o que você escreveu e o que você traz logo na sequência. E essa lacuna, ela deixa o seu período, né, o seu parágrafo incoerente, porque a banca ela não consegue identificar daí o que que você quis dizer com isso. E aí você colocou assim, ó, não há nem necessidade de ler os dados divulgados pela ABTO para compreender a ineficiência do nosso país em relação à doação de órgãos.
Desde 98, a lista não havia passado de 50 mil pessoas. Até agora, marco simplesmente lamentável. Eu não entendi. São 50 mil pessoas que aguardam na fila um transplante, são 50 mil pessoas que morreram, são 50 mil pessoas desde 98, são 50 mil pessoas por ano, são 50 mil pessoas desde que período? Tá vendo? Então é importante que você, e isso é uma coisa que eu falo bastante nas nossas aulas, né? Para que você faça um planejamento do texto, tá? No sentido de trazer esse planejamento para a redação, para que você não se perca e realmente saiba o que deve ser argumentado, o que deve ser defendido, o que deve ser aprimorado, tá? Então, quando você colocou aqui a nossa fila de espera, seria diferente. Isso porque, mesmo com toda essa falácia existente, a realidade é absurda. Absurda porque tem tantas pessoas na fila de espera. Absurda porque há uma recusa familiar muito grande. Absurda por isso, absurda por aquilo, absurda por aquele outro. E eu não sou eu que estou falando isso, uma paciente, uma mulher que ficou tantos anos na fila de espera, uma vítima, não sou eu falando isso. Quem está falando isso? São os dados da BTO, tá vendo? E aí você já retoma. Isso inviabiliza que o Brasil não doa órgãos de maneira eficaz. Lembre-se sempre da pergunta, daquilo que está atrás do seu texto, tá? Aquilo que está atrás, né? Ou melhor dizendo, aquilo que responde o seu posicionamento. Por que que ele não doa órgãos de maneira eficaz? O que está por trás disso? De que maneira esse problema existe? É o que? É a ignorância? É a falta de políticas públicas? É o investimento da saúde? É o quê? O que que está por trás disso? Tá? Então, sempre se lembre disso. O atendimento ao tema é a base da Unioeste. Então, amor, se você voltar aqui no canal e assistir as correções, por exemplo, da prova que aconteceu esse ano em fevereiro, né? Que foi lá sobre a participação da mulher na política. Isso se eu não estou enganada, gente. São tantas provas tantos vestibulares que eu me perco. Mas a última prova, que foi sobre a participação da mulher na política, você vai ver como a galera tangenciou, porque o pessoal não falou da participação ou da falta da participação. Ficou falando do machismo, da sociedade patriarcal, piriri pororó. E aí esse não era o foco exato da proposta. E por não ser o foco exato da proposta, houve aí um descompasso, tá bom? E quando falo sobre a ineficiência, ela é calcada pelo governo, pela sociedade e, inclusive, pelos próprios familiares, que nesse caso são os principais responsáveis pela não doação de órgãos de algum familiar falecido. Afinal, até seria utópico querer que em uma nação tão egoísta, odiernamente, no mundo capitalista, pensasse em salvar uma vida, dar uma segunda chance, a partir de outra que não se pode mais ajudar para ajudar o próximo a viver. Então, olha só. Aqui também, ó, aqui, ó, você está deslocada, amor. Você deslocou aquilo que você queria escrever. Então, eu sempre quero que você planeje o seu texto nesse sentido. Diz para mim, qual foi o argumento que você escolheu trazer aqui? Então, volta para o tema. Pri, o tema é por que o Brasil não doa órgão de maneira eficaz? Não doa devido à ignorância das pessoas, devido ao desconhecimento das pessoas. Então, pronto, vai ser isso que você vai escrever. Então, você tem que falar assim, ó, e quando eu falo sobre a ineficiência, essa ocorre pela recusa familiar. Ou seja, o país não doa os órgãos de maneira efetiva porque há, por parte da família, um desconhecimento, uma ignorância, um estigma, um preconceito, um não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então aí sim você está argumentando, porque lembra, amor, a base do gênero é você precisa me convencer, não convencer a Priscila, mas convencer o leitor do seu texto de que realmente há
uma problemática relacionada à doação de órgãos e que essa problemática não possibilita que a adoção ocorra de maneira efetiva. Qual é? Qual é? Ah, é a recusa familiar? Beleza, eu vou trazer isso no meu primeiro parágrafo de argumentação, de desenvolvimento. Ah, isso não acontece pela precariedade do Sistema Único de Saúde? Beleza, eu vou trazer isso também no meu texto. Compreende? Então, é nesse sentido que você precisa organizar e estruturar a sua redação, sempre trazendo a sua argumentação, porque você tem que persuadir o leitor, você tem que convencer o seu leitor do seu posicionamento. Não estou aqui para eleger o único, como se as causas não fossem multifatoriais. Culpado para o caos que se vê na forma nada eficaz que se faz e se divulgam as campanhas sobre a doação de órgãos no Brasil. Mas estou aqui como filha de alguém que já se foi e que optou por doar, possibilitando melhorias de vida para algumas pessoas, vírgula, que o erro de fragmentação não era um ponto, era uma vírgula, para mostrar como essa postura dos familiares afeta o sistema de doação. Como poderia dizer que é uma decisão simples de se tomar se o principal estorvo nessas situações é a falta de formação? Em nosso próprio dia a dia, posso dizer que vi mais propagandas de produtos do que sequer uma divulgação relacionada a algum tema de saúde. Tá, e o que que isso aqui comprova a sua tese? Percebe que você fica bastante nessa questão da família, como se o único argumento fosse falar da família? Então, você deveria falar da logística, você deveria falar da necessidade de investimento no SUS, da necessidade de investimentos em profissionais. E aí, quando você define isso, amor, o seu texto ele fica muito melhor estruturado. Por quê? Porque aí você não corre o risco de tangenciar. Veja que você falou assim, olha, divulgam as campanhas, tá? Então, beleza, você tá falando que esse modo, né, essa ineficácia na doação, ela ocorre devido à família e devido à falta de campanha? Beleza, se é a falta de campanha, qual é a relevância de você ter trazido a sua informação, o seu dado, a sua máscara social? Compreende? Então, assim, ó, sempre seleciona, beleza, o tema é esse. O tema é a, a falta de doação de órgãos. Por que que essa falta de doação de órgãos acontece? Por conta disso e disso. Tá, e agora? Como que eu vou convencer o outro? Então você deveria ter colocado, olha, atrelado a essa ignorância, há também a falta de propagação de informações. Digo isso porque na nossa família nós só autorizamos a doação dos órgãos do meu pai, que faleceu em decorrência de um acidente de trânsito, pois nós, sei lá, temos conhecimento sobre isso. Mas aí eu pergunto, quantas pessoas deixaram de doar por não saberem como que o procedimento ocorre? Quantas pessoas deixaram de doar por simplesmente não terem noção de como que o procedimento ocorre? Você consegue perceber que todo esse movimento da proposta ele muda? Ele é organizado de uma outra forma? E a persuasão, que é a base do gênero, ela fica muito clara aí? Beleza? Então vamos lá. Em suma, fico preocupada e por que não apavorada ao analisar o rumo da eficiência de doar órgãos no Brasil. Faltam estruturas profissionais, incentivos, empatia e compreensão por parte das massas. O que são essas massas, né? Quem são essas massas? Em um país que sobram tecnologias, é triste ver que falta tanto justamente no setor mais importante, a saúde. Então, olha lá, você me trouxe aqui uma informação falando sobre a precariedade da saúde, sobre o problema relacionado à saúde, sobre a problemática da saúde. Mas você não falou isso no desenvolvimento. Então, aqui, quando você fala em campanhas, você já poderia ter atrelado aí a essa falta de investimentos, a falta de profissionais, a falta de mecanismos que possibilitassem aí a, o procedimento, tá?
Então lembra, gente, a base do artigo de opinião é justamente essa persuasão, essa defesa do posicionamento. E se você não tiver uma tese bem definida e os argumentos bem articulados, bem desenvolvidos, você não vai conseguir desenvolver bem o seu texto, você não vai conseguir aprimorar bem a sua redação e a base, né, a situação comunicativa do seu gênero não vai ser cumprida. Tudo bem? Então, olha só, a nota da redação, como vocês já sabem, ela é divulgada apenas ao aluno e eu ainda tenho vagas na minha turma da UniOeste 2023, tá? 2024, eu acho. Nunca sei, 2023, 2024. A prova que vai acontecer agora esse ano de 2023. Você basta apenas acessar o www.profaprisatera.com.br. Bora escrever redação? Bora, meu filho!